Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 9. Nós saudamos a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus. A lição 9 discorrerá sobre o reinado de Joás, mais um rei dessas linhagens que estamos estudando nesse trimestre e nas maneiras como Deus tratou com o povo de Israel e o povo de Judá. A verdade prática da lição diz que para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. De maneira inicial, quero chamar a atenção para você, professor, que esta lição se baseia nos capítulos 11 e 12 do segundo livro dos Reis e nos capítulos 23 e 24 do segundo livro das Crônicas. Então, tanto no segundo livro dos Reis como no segundo livro das Crônicas, nós vamos encontrar essa mesma história de dois pontos de vista, né? Um abordando um detalhe, outro abordando algum outro, e isso enriquece a aula quando você, professor, conseguir fazer a congruência entre esses dois relatos, tá bem? Primeira coisa que quero chamar também a atenção após isso é que nós não devemos nos afastar dos objetivos específicos da lição, pois eles norteiam aquilo que seria a síntese principal de cada tópico, tá bem? Então, é bom que o professor tenha isso como norte e, evidentemente, sua aula será muito proveitosa, tá bem? Claro que você pode estar livre para flexibilizar e para trazer apontamentos que você traz para a sua aula que até se extrapolam de alguma maneira ao que está aqui na lição. Mas isso vem como um adicional, nunca deixando de abordar aquilo que o comentário da lição já nos oferece, tá bem? Então, quero trazer aqui alguns breves apontamentos para os irmãos, lembrar aí que havia nesse momento, nessa transição para o reinado de Joás, um momento muito crítico entre Israel e Judá, porque ambos os reinos do norte e do sul, eles estavam meio que mesclados, eles estavam como que uma amálgama, e a situação política e espiritual deles não conseguia se distinguir muito bem. O fim do reinado de Acasias, o fim do reinado de Jorão, como nos mostra os capítulos anteriores, tinham sido muito parecidos, os seus descendentes estavam se encaminhando por situações também parecidas, e isso não, evidentemente, poderia acontecer. Deus deveria intervir de maneira providencial, pois havia um concerto de Deus, um pacto diferenciado de Deus com a casa de Judá, através da aliança davídica, né? Do concerto, do pacto que Deus tinha feito com Davi. E nós vamos observar que a transição, né, como toda transição é polêmica, toda transição é crítica, essa daqui foi uma das mais problemáticas, uma das mais complexas, pois foi parar nas mãos de uma pessoa perversa por nome de Atalia. E quando a gente vai ver a genealogia desta mulher, a gente observa que a situação era bem complicada, pois ela era neta de ninguém mais, ninguém menos do que Acabe e Jezabel. Então, não era de se esperar boa coisa, né, de Atalia. E a Escritura Sagrada vai mostrar que ela não perdeu tempo de demonstrar a perversidade do seu coração e não negava essa herança imoral que tinha recebido dos seus avós. Pois, já no capítulo 11, né, da leitura bíblica em classe, o primeiro versículo diz que quando ela observa que o primeiro candidato ao trono havia sido morto, né, e aí estamos falando do seu próprio filho, ela vai tratar de destruir todo o resto da descendência, vai matar os próprios netos. Então, já observa, uma avó que mata todos os netos a sangue frio por uma ação, um objetivo próprio seu, de usurpar aquilo que não é seu, essa pessoa a gente não pode esperar muita coisa dela, não é? E quando ela destrói toda a descendência real, ela pensa que estava colocando um fim na casa de Davi, ela pensa que estava colocando um fim na linhagem real, mas isso não era possível, pois havia uma promessa de Deus, como eu disse aqui no começo, e se os irmãos forem lá em Salmo 89, onde aparece, há outros textos também, mas aqui no Salmo 89 isso aparece de maneira poética, nós vamos observar a aliança que Deus fez com Davi. E no versículo de número 29, o Senhor diz:
conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. No versículo de número 36, o Senhor repete que a descendência de Davi durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua e a testemunha no céu é fiel. Então Deus aí utiliza a eternidade, Deus utiliza aí a sua imutabilidade de Deus para mostrar que o concerto que ele tinha com a casa de Davi era um concerto que ninguém poderia validar, nem tampouco uma pretensa rainha perversa. E aí nós vamos observar que Deus tem sempre alguém para usar na história e fazer cumprir os seus decretos soberanos. E quem é essa pessoa que primariamente Deus vai usar? Jeozeba, que era irmã de Acasias. Jeozeba vai esconder Joás junto com a sua ama, com a sua babá, falando uma linguagem mais próxima dos dias atuais, nas recâmaras, vai levar para as dependências internas. E ali aquele menino vai crescer durante 7 anos, do ponto de vista tanto físico como do ponto de vista espiritual. E esse esconderijo, nós sabemos que não foi só um esconderijo físico, mas um esconderijo espiritual. Esse menino estava escondido na sombra do Onipotente e no esconderijo do Altíssimo. Aí nós temos um intervalo de 7 anos, e quando Jeú começa a reinar, nós vamos ver, lá em Israel, nós vamos ver que é o tempo de Deus levantar Joás em Judá. E aí, no versículo de número 2, é mostrado que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Aqui nós temos uma singularidade do reinado de Joás, pois como ele começou muito novo, ainda era uma criança, ele precisava de um corregente, precisava de um tutor, precisava de um aio para lhe orientar nas tomadas de decisão, na apresentação das demandas, naquilo que seria prioridade do seu governo. E o instrumento também que Deus vai usar aqui é Joiada. Então, Jeozeba é o instrumento para salvar, para resguardar a vida de Joás, e Joiada é o instrumento para fazer com que aquele menino crescesse, fortalecesse, aprendesse a palavra e também executasse os desígnios do Senhor no início do seu reinado. Esse trabalho de Joiada como um sacerdote ensinando a palavra de Deus estava previsto na própria palavra, estava previsto na própria lei. Se nós visitarmos lá o texto de Deuteronômio, capítulo 17, você vai encontrar isso muito bem explicado, já também nos versículos 18 a 19. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Aqui Deus está falando o que um rei deveria fazer no tocante ao seu relacionamento com a lei e com a palavra. Então era previsto que o rei deveria ter uma intimidade, uma aproximação, um sentimento de amor e de apego com a palavra de Deus, né? E quem Deus vai usar para ensinar o rei? Os sacerdotes. Nós vamos ver esse ofício sacerdotal de ensino da palavra ser rememorado no livro de Jeremias, capítulo 18, e no versículo 18, quando o Senhor diz: vinde, aqui há uma denúncia, não é? Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Isso aqui é a rebeldia do povo em ouvir o conselho do profeta, o conselho do sábio e o ensino do sacerdote. Observe que sacerdote e ensino eram duas coisas que estavam intrinsecamente ligadas. Lá no livro do profeta Ezequiel, nós também vamos encontrar algo sendo citado nesse sentido, no capítulo 7 e no versículo 26. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão,
mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho, né? Deus mostrando que no seu juízo contra o seu povo não haveria a satisfação, não haveria a disponibilidade de o povo encontrar prazer na palavra e resposta de Deus, né? Porque nós sabemos que quando Deus quer julgar um povo, uma das maneiras dele fazer isso é através do seu silêncio. Então, queridos irmãos, para a glória de Deus, no início do reinado de Joás, ele contou com o sacerdote Joiada, um instrutor, um facilitador, um encaminhador, né, do rei para o encontro com a palavra de Deus. Isso foi o segredo do sucesso, me permita usar essa expressão, né, a receita do sucesso dos anos iniciais do reinado de Joás. Porque, infelizmente, o que destaca o reinado dele é que teve um começo bom e um péssimo fim. Infelizmente, ele não concluiu seu reinado numa estabilidade espiritual, política, né, numa estabilidade diante de Deus e diante do povo. Embora no início do seu reinado foi estabelecida uma aliança, tanto do rei com o povo e do rei com Deus, como você pode observar lendo depois completamente o capítulo 11. Atalia foi deposta e Joás vai ascender ao trono. Ele vai reinar do ano 835 até o ano 796 a.C. E no versículo de número 19 do capítulo 11, nós vamos ver que ele foi posto sobre o trono em toda uma cerimônia, em toda uma solenidade, para confirmar claramente aos olhos de todo o povo, dos principais, né, do governo, da classe sacerdotal, que aquele era o homem escolhido, o homem levantado por Deus para reinar. Essa expressão de sentar-se no trono, né, esse ato, já é encontrado em outras porções das Escrituras e realmente representa a tomada de poder. Nós vamos ver isso, o primeiro registro disso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1 e no verso de número 48, quando o rei diz assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então essa expressão significa tomar o poder e ser entronizado, evidentemente, como rei. Lá no capítulo 16 e no versículo de número 11, isso também aparece mais uma vez, quando nos é dito que sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa, e Baasa não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Então, quando nós vemos lá no versículo 19, nos sendo dito que Joás sentou no trono, ali está claro que ele tinha acabado de tomar o poder. Claro que não fazendo isso só, mas com um grupo de pessoas que lhe assessoraram, haja vista que ele ainda era uma criança. E aí, quando ele vai crescendo, nós vamos observar que o sacerdote vai encaminhar para ele o que deveria ser feito. Mas há uma ressalva do escritor bíblico no verso 3, segundo o livro dos Reis 12 e 3, aí na leitura bíblica, que os altos não foram tirados. Ele fez o que era bom, o que agradava a Deus, o que era reto aos olhos do Senhor, mas os lugares altos não foram tirados porque o povo ainda adorava ali e queimava incenso. Isso sempre foi um problema na história do povo de Israel. No primeiro livro dos Reis, essas denúncias já aparecem lá no capítulo 22 e no versículo 43, quando Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Aqui nós vamos observar no versículo 44, que é dito que, todavia, os altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares. Esses lugares altos não necessariamente eram altos no sentido de uma grande altura, mas eram lugares que se destacavam como lugares de adoração. Quer estivessem sobre uma plataforma ou não, quer estivessem anexados a um templo ou não, mas era um lugar de adoração estranha, de adoração que não era destinada ao Senhor Jeová, né? Então, nós vamos ver em outros momentos também outros reis cometendo esses delitos. No segundo livro dos Reis, isso aparece no capítulo 14 e no versículo 4, né? Quando se fala aí do reinado, mais uma vez, de Joás, e é dito que tão somente os altos se não tiraram, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso, né? E aqui nós estamos falando, na verdade, de Jeoacás, quando o seu filho, quando Amazias começou a reinar. Capítulo 14, verso 1.
No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá, com 25 anos de idade. E aqui nós vamos ver que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não como Davi, seu pai. Fez, porém, tudo como fizera Joás. E que foi esse tudo? Ele justamente permitiu que continuasse a adoração nos lugares altos. No capítulo de número 15, isso também aparece no versículo 4, quando se fala do reinado de Azarias, que ele também permitiu que os altos permanecessem. E no versículo de número 35, quando se trata do rei Jotão, e é dito também que os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então, essa denúncia aparece diversas vezes no livro dos reis e era uma denúncia claríssima de Deus repudiando este ato de idolatria que infelizmente também foi marca do reino de Joás. Então, o reinado de Joás vai ser marcado por pontos altos e baixos, né? Por ações positivas, por ações negativas. Uma ação positiva dele foi mandar reconstruir o templo. E aí essa reconstrução do templo, ou essa reforma, essas melhorias, foram muito importantes porque ele se encontrava nas suas dependências físicas em condições precárias. Haja vista desde a gestão de Acabe e Jezabel, que não se importavam com o culto ao Deus Jeová, com certeza Atalia também não. Então, as pessoas depreciavam aquele ambiente porque nem ali frequentavam. As pessoas iam adorar outros ambientes, os lugares altos, os bosques, os postes ídolos. Então, quando volta-se a ação, quando volta-se a atenção para um ambiente verdadeiro de culto, que era o templo de Salomão, então, evidentemente, as pessoas vão observar que ele estava depredado, estava em condições precárias, e aí é uma necessidade de se reerguer. E Deus vai usar Joás para fazer isso, e ele vai levantar uma campanha para adquirir recursos, através de 3 porções de ofertas que eram previstas nas Escrituras, como diz aí o segundo livro dos Reis, 12:4, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro das pessoas segundo a avaliação e o dinheiro das ofertas voluntárias. Então, o dinheiro do censo, o dinheiro das ofertas que as pessoas traziam de maneira alçada e o dinheiro das ofertas que já eram costumeiras e que eram respaldadas nas Escrituras. E aí ele vai determinar que os sacerdotes façam esse trabalho. Nós vamos observar que os sacerdotes vão falhar na execução dessa tarefa, e só 23 anos depois é que ele vai ver, não, realmente eu tenho que tomar a frente, e ele vai iniciar essa reforma. Porém, é-nos observado, através do contexto, que o que ele vai fazer é uma coisa que não é tanta de qualidade. Ele não vai investir os melhores materiais de construção. E isso é um problema, porque para Deus a gente tem que dar o melhor. Para Deus a gente tem que fazer o que há à nossa condição, evidentemente, mas o melhor. E ele vai fazer uma reforma, ele vai fazer um reparo, mas nada que deixe nos trinques, né? Nada que chame a atenção. E aí dá uma ideia de que fez assim por fazer, já que ninguém tinha feito, né? Então, temos que ter esse cuidado. Não basta só ter a intenção. Não basta só ter boa vontade, não basta só mandar fazer. A gente tem que fazer as coisas da maneira que agrada ao Senhor nosso Deus. Tá bem, irmãos? E então nós seguimos para observar também que o grave problema da vida de Joás foi quando ele perde a assessoria espiritual de Joiada ao sacerdote. Então, enquanto Joiada era corregente, enquanto Joiada era uma espécie de conselheiro e Joás encontrava abrigo de maneira humilde nos seus conselhos, o seu reino seguia em prosperidade. Mas quando Joiada vem a morrer e agora ele passa de maneira, já que estava até mais velho, estava já adulto, né? De maneira agora mais independente e autônoma a tomar as decisões, infelizmente o seu reino começa a entrar em declínio. Então veja a importância de nós termos um homem de Deus ao nosso lado, uma mulher de Deus. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então, quando nós temos pessoas corretas que nos assessoram, como nós estamos cercados de homens e mulheres que têm uma vida pautada na palavra de Deus, a nossa vida vai bem. A nossa vida vai bem. A tendência de errarmos é quase nula. Infelizmente, Joás não teve visão de trazer para perto de si, haja vista que tinha perdido Joiada, um outro homem que pudesse lhe aconselhar
e tornar o seu caminho próspero na presença de Deus. E aí, queridos irmãos, vai acontecer algo terrível, que é justamente a vinda de Hazael, rei da Síria, contra o povo de Israel. E aí nós vamos observar que ele vai tomar a cidade de Gate e vai marchar contra Jerusalém. E Joás, vendo aquilo e temendo uma derrota, ele vai barganhar, negociar com Hazael, utilizando as coisas de Deus. E o que é que ele vai utilizar? Os utensílios de ouro dos tesouros da casa do Senhor. Quão grave foi a ação deste homem. Ele já tinha uma ação grave que pesava contra ele, que foi a tolerância com a idolatria. E agora ele vai pegar utensílios consagrados, santificados ao Senhor, para utilizar como barganha para se livrar da guerra. E isso não era nada tolerável por Deus, porque nós sabemos que do Senhor é a guerra. O nome dele é Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos. O Senhor já tinha vencido muitas guerras, já tinha dado muitas vitórias a diversos reis. Ele poderia dar vitória aqui, desde que Joás orasse, jejuasse, conclamasse o povo para buscar a face do Senhor e pedir livramento. Mas ele prefere resolver do seu jeito, né? Num arrumadinho, num ajeitadinho, numa negociata. E Deus não trabalha nessas vias, Deus não trabalha nesses moldes. E aí vai pesar contra ele, evidentemente, a mão do Senhor. E aí nós vamos ver que a coisa é tão séria que a Bíblia não passa a mão nos erros de Joás. Zacarias, que era filho de Joiada, se tomou assim numa iniciativa, talvez por saber que seu pai era um grande conselheiro, e que Joás sempre o ouvia, tomou a iniciativa de repreender, de aconselhar, de trazer uma palavra de alerta para o rei Joás. O que foi que Joás fez? Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, verso 20 e 21, ele matou Zacarias, né? Então ele estava num nível de cauterização da mente, a sua consciência já estava tão autoprotegida quanto o conselho do outro, que evidentemente ele vai agir até cometendo um crime alérgico ao conselho. Isso é um perigo na vida do crente. Quando a gente não suporta ouvir o que o outro tem para nos dizer. Que Deus nos guarde disso, irmãos. E às vezes nós não matamos com as mãos, não matamos com armas, mas matamos, olha, com as palavras. Matamos com a indiferença. Não sejamos como Joás, mas que Deus nos dê graça, humildade, para que nós possamos estar sempre pronto a ouvir e tirar daquelas palavras o suprassumo da bondade que elas têm para nos proteger contra a nossa própria queda. Porque alguém diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas a Bíblia nos mostra que quem ouve conselho vence, quem ouve conselho alcança prosperidade. Quem ouve conselho, irmãos, escapa do abismo da morte. Ainda que a palavra de repreensão, como diz o autor aos Hebreus, seja um pouco regada por tristeza no início por quem ouve, mas depois produz alegria. Às vezes ouvir um conselho é difícil. Você tem que calar, tem que abaixar a cabeça, a palavra às vezes é um pouco dura, mas depois produz vida. Glória a Deus. Meditemos nisso e veremos a diferença entre aquele que ouve e que não ouve um conselho. E aí o final de Joás vai ser um final triste. E nós vamos ver isso principalmente em 2 Crônicas. O livro de Reis não mostra muito bem isso, mas no livro de Crônicas o retrato é mais explícito. Nós vamos observar o juízo de Deus sobre ele no capítulo 24, a partir do verso 23, quando é dito que o exército da Síria subiu contra ele, veio a Jerusalém e destruiu o povo, os príncipes do povo, e levaram o despojo da guerra para Damasco. E no verso 24 diz que ainda que o exército dos sírios tenha vindo com poucos homens, o Senhor o deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porque deixaram seus pais. Então veja como Deus pesou a mão contra Joás, não é? A guerra foi vencida até com um exército pequeno. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele. Então Joás foi morto também por traição. As pessoas que estavam perto dele o traíram e tramaram a sua morte por causa do sangue de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Isso deixou o povo irado, deixou o povo enfurecido. E ele foi morto na sua cama.
ele foi morto no seu próprio quarto, como diz o versículo 25, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não foi sepultado na sepultura junto com seus pais. Ele não teve direito a ficar no mausoléu, no jazigo, na sepultura real. Ficou, por misericórdia de Deus, na cidade de Davi, mas não teve direito nem a ser sepultado no jazigo do rei, de rei. Então, nós vemos aí que coisa dura é cair nas mãos de Deus vivo, né? É difícil quando o homem assume um caminho de prepotência, de autossuficiência, e um homem que se deixa levar pelas suas próprias emoções, muito além de ouvir o que está na palavra de Deus. São essas as principais lições que nós podemos tirar da vida e das obras do rei Joás. O texto áureo nos diz em Provérbios 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E olha a promessa, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos homens. Às vezes alguém diz assim, né? Eu não estou aqui para agradar ninguém, que nem Jesus agradou a todo mundo, mas a Bíblia não diz isso. Paulo diz que quem obedece a Deus, quem faz as coisas da maneira que agrada a Deus, ele termina por agradar a Deus e aos homens. E aqui o sábio também fala em Provérbios que aquele que vive uma vida pautada na palavra de Deus, ele acha graça diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos guarde, que Deus nos sustente e que nós possamos combater a idolatria, ouvir os sábios conselhos e viver uma vida pautada na palavra de Deus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.